Alexandre, o Grande, 323 a.C. Babilônia. Noite. Ele tem 32 anos. Febre alta. Corpo partido por uma vida inteira de batalhas. Uma lança atravessou seu pulmão na Índia, uma flecha perfurou sua armadura na Pérsia. Uma pedra de funda quase o cegou no Egito. E ainda assim, deitado naquela câmara úmida, às margens do rio Eufrates, Alexandre não pede clemência aos deuses. Pede um mapa. Quer continuar. Quando seus generais se aproximam para perguntar a quem ele deixa o império, o maior que o mundo antigo já viu, um território que se estende da Grécia até as fronteiras da Índia, cobrindo mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Alexandre sussurra a resposta que selaria o destino de milhões de pessoas. Ao mais forte. 3 palavras. E o mundo se despedaça. Essa cena não é invenção de Hollywood. Está nos registros de Plutarco, Arriano e Diodoro Sículo. E ela encapsula a tragédia e a grandiosidade de um homem que conquistou o mundo conhecido antes de completar 33 anos, mas nunca aprendeu a governar o que havia construído, nem a sobreviver à sua própria ambição. Alexandre não era apenas um conquistador. Era uma ideia em movimento. Uma força que reorganizou idiomas, religiões, rotas comerciais, genética e filosofia com uma velocidade que o mundo não voltaria a ver por muitos séculos. E como toda força desse calibre, ele deixou atrás de si tanto luz quanto ruínas. 356 a.C. Pela Macedônia. Nascer filho de um rei é um privilégio. Nascer filho de Filipe II é uma obsessão. Filipe era um gênio militar. Havia unificado a Grécia pela força e pela diplomacia, criado a Falange Macedônia, a formação de combate mais eficiente de sua época, e transformado uma região considerada bárbara pelos gregos do sul em superpotência regional. Era um ato difícil de superar. O pequeno Alexandre sabia disso. Conta-se que, cada vez que seu pai conquistava uma nova cidade, o menino ficava inquieto e dizia aos amigos: "Meu pai vai tomar tudo. Não vai sobrar nada para eu conquistar." Filipe, percebendo que o filho era extraordinário e perigoso, foi buscar o melhor tutor do mundo conhecido, Aristóteles. E aqui está o primeiro fato que vai te surpreender. Aristóteles não ensinava a Alexandre em algum palácio suntuoso. As aulas aconteciam no Ninfeu, um jardim sagrado em Miesa, onde mestre e aluno caminhavam enquanto debatiam filosofia, botânica, medicina e política. Essa tradição de ensinar caminhando ficou conhecida como peripatética e moldou a forma como Alexandre enxergava o mundo. Nunca estático, sempre em movimento. O filósofo mais influente da história foi professor particular do conquistador mais célebre da história. Por 3 anos, Aristóteles deu a Alexandre algo que nenhuma espada poderia oferecer: curiosidade. Alexandre carregaria livros em campanhas militares. Dormia com a Ilíada anotada por Aristóteles embaixo do travesseiro, ao lado de uma adaga. Via a si mesmo como Aquiles, o herói que escolhe a glória efêmera à vida longa e esquecida. Quando Filipe foi assassinado em 336 a.C., o jovem rei tinha 20 anos. 2 anos depois, cruzava o Helesponto com 37 mil homens e começava a mudar o mundo. De 334 a 323 a.C. 11 anos que reescreveram a história. A campanha de Alexandre contra o Império Persa foi militar, mas também foi cultural. E é aqui que ele se torna verdadeiramente complexo. Grande demais para ser herói, humano demais para ser monstro. Ao conquistar o Egito, Alexandre não saqueou, não destruiu templos. Em vez disso, foi ao oráculo do deus Amon no deserto, no oásis de Siwa, e voltou, proclamando ser filho do deus, um filho do próprio Egito. Os sacerdotes o coroaram faraó. E aqui está o segundo fato surpreendente. Alexandre fundou pelo menos 70 cidades que levavam seu nome. Alexandrias espalhadas da Grécia ao Afeganistão. Mas apenas uma sobreviveu como grande metrópole: Alexandria, no Egito, que ele nunca chegou a ver concluída. Essa cidade se tornaria séculos depois o maior centro intelectual do mundo antigo, abrigando a Biblioteca de Alexandria. Um legado construído sobre terra que ele pisou por apenas alguns meses.
A contradição mais perturbadora de Alexandre não está em suas conquistas. Está no que ele fazia depois delas. O mesmo homem que respeitou os templos persas também queimou Persépolis, a joia da coroa do Império Aquemênida, uma das cidades mais belas do mundo antigo, numa noite de bebedeira. Alexandre acordou arrependido no dia seguinte. Mas Persépolis continuava em cinzas. O mesmo homem que chorava sobre o corpo de Dário III mandou executar seu melhor amigo de infância, Clito, o Negro, durante um banquete, num surto de raiva alcoolizada. Ao perceber o que havia feito, ficou 3 dias prostrado, recusando comida e água, transtornado pelo luto e pela culpa. Era uma alma dilacerada entre a visão universalista e o temperamento explosivo de alguém que nunca aprendeu que os deuses têm limites. Seus generais, por fim, o pararam na Índia. Depois de 8 anos de marcha e vitórias impossíveis, os soldados se recusaram a continuar. Choraram. Disseram que tinham saudade de casa. Alexandre ficou em silêncio por 3 dias em sua tenda. Então virou. Alexandre morreu. O império se fragmentou. Seus generais passaram décadas se matando pelos pedaços. Mas algo permaneceu. Algo que nenhuma guerra poderia destruir. O helenismo. A fusão cultural que Alexandre desencadeou, grego com persa, macedônio com egípcio, ocidental com oriental, criou um mundo novo. A língua grega se tornou a língua franca do Mediterrâneo e do Oriente Médio por séculos. O Novo Testamento foi escrito em grego. A filosofia estoica, que moldou o pensamento romano e depois o cristão, nasceu nesse caldeirão helenístico. E aqui está o terceiro fato, talvez o mais perturbador de todos. O corpo de Alexandre foi roubado. Após sua morte em Babilônia, seus restos mortais foram disputados como troféu político. Ptolomeu, um de seus generais, interceptou o cortejo fúnebre e levou o corpo para o Egito, onde se tornou objeto de culto por séculos. Júlio César visitou o túmulo de Alexandre em Alexandria e chorou, não de tristeza, mas de vergonha por ter feito tão pouco aos 32 anos. Augusto, o primeiro imperador romano, também fez a peregrinação. O túmulo desapareceu na Antiguidade Tardia e nunca foi encontrado. Até hoje, arqueólogos buscam os restos de Alexandre em algum lugar sob a cidade egípcia que carrega seu nome. O legado de Alexandre é também uma questão filosófica. O que fazemos com os grandes que também foram terríveis? Ele abriu rotas comerciais que conectaram a Europa à Índia. Disseminou o pensamento racional grego por civilizações que o fundiriam com suas próprias tradições. Mas também deixou um rastro de cidades arrasadas, populações escravizadas e culturas apagadas. 32 anos, 5 milhões de quilômetros quadrados, 70 cidades, uma língua que moldou o mundo, um corpo perdido para sempre. E uma última pergunta que a história não consegue responder. Se tivesse vivido mais 20 anos, o que mais ele teria feito? Talvez seja melhor não saber. Por trás de cada mito, existe um humano.